Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Hoje vou usar jogos GE para falar do jogo de ontem, fazer o pós-jogo. Então vamos à primeira notícia do portal GE. Arte, ritmo e organização, a impecável arte do Flamengo no Maracanã. Corinthians foi assado e mostrou novamente a facilidade de sua defesa. Vamos lá analisar o jogo de ontem. Felipe Luiz acertou em todo esquisito. A entrada do Pedro fez muito bem ao Flamengo. Tem um pivô, aquele cara que faz o time se aproximar. Se você vê os lances dos gols, eles sempre fazendo pivô, principalmente o segundo gol do Arrascaeta, ele faz a tabela, mas com os lances do De La Cruz e outros lances, ele faz pivô ali e ajuda a fazer essa tabelinha entre atacante ou os pontas ou os volantes com ele ali para aproximar o chute. O Flamengo também treinou finalização para ver claramente que o jeito que o Flamengo finalizou contra a LTU foi o jeito diferente que finalizou contra o Corinthians. Bola rasteira no canto, os dois gols foi o chute bem colocado, não foi uma pancada, que é a pancada de petit pé que a bola tem que subir, foi o chute rasteiro, bem colocado no canto, tirando do campo de quando o goleiro chegou, não conseguiu pegar nenhum nem outro lance. Então foi duas finalizações nos dois primeiros gols muito bem finalizada. Mostrou que o Flamengo também está marcando pressão, abaixando a linha. Você vê os 15 minutos iniciais que o Flamengo faz 1-0, o Flamengo marcou alto, depois o Flamengo marcou baixo. Foi a hora que o Corinthians cresceu no jogo com seus cruzamentos. E no lance do terceiro gol você vê claramente que o Flamengo voltou a marcar pressão na reta final do jogo e Pedro achou o gol. A única coisa que eu achei desse primeiro tempo do Flamengo foi 3-0, que o Flamengo tem que evoluir, a saída de contra-ataque. Teve um lance lá que a Arrascaeta o Cebolinha pegou a bola, a Arrascaeta fez passar nas costas do Cebolinha para puxar a marcação, como foi no caso do primeiro gol, que foi o Ayrton Lucas que fez esse papel. Outro jogador que jogou muito alto nível, que fez essa passagem linha de fundo. Arrascaeta pediu a bola atrás. Foi um lance isolado, mas mostra que quando você sai em contra-ataque, os caras têm que dar opção ao cara da bola para ele dar o passe e deixar o companheiro mais próximo do gol. Então só esse detalhe assim, bem pouco no jogo que o Flamengo destruiu o Corinthians. Gostei muito das substituições dele. Ele tentou alternar taticamente o time. Teve um momento lá que ele tentou jogar no 3-5-2, depois voltou para o 4-2-4 com a entrada do Matheus Gonçalves. E eu gostei com a entrada do Matheus Gonçalves, que o time voltou a marcar pressão. O Flamengo tinha baixado um pouco, tirado o pé, foi para o 3-5-2. E depois o Flamengo voltou a marcar pressão quando passou um 4-2-2. Então isso aí é leitura de jogo, assim. Ele tentou colocar a linha de 3, não teve o efeito esperado, voltou para o 4-2-4. E esse time que terminou o jogo, eu vejo como um time assim, quase ideal para jogar quinta-feira. Ele poderia escalar muito bem o Matheus Cunha, que ele tem que falar sobre essa matéria, o Varela, o Danilo, Creito e Ayrton Lucas, ala, Everton Araújo, Matheus Gonçalves, Prata, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Fazer esse time acabou, só a única que vai o De La Cruz, mas levaria os jogadores que vou titular hoje para tentar num banco, caso o Flamengo precise de alguém mais refinado, mais tecnicamente, para entrar em campo na quinta-feira. Mas o Flamengo fez uma tarde bom futebol,
Aí você vê a diferença do Pedro pro Henrique. O Henrique é um cara mais de velocidade, mais agudo. Ele ainda não faz o pivô, ele tem que aprimorar essas coisas, é um detalhinho que ele tem que ajustar. O... E é isso, aí Ayrton Lucas, primeiro gol faz essa passagem. Tem muito o que falar sobre o Flamengo não, o Socorro jogou muito bem, fez altos jogos. Vamos para a próxima notícia, Flamengo vs Corinthians, quebra recorde de público e a renda do Brasileirão 2025, fez os rankings. Flamengo acho que todo ano, que desde 2019, vem quebrando recorde, vem arrastando torcida, isso aí é muito do time. O time tem respondido, a torcida tem abraçado e da Maracanã. Aquele jogo contra o Juventude foi algo fora da curva, agora que o Brasileirão já começou a definir quem vai estar na liderança. Cada vez mais eu creio que a torcida vai encher o Maracanã, porque já entramos nessa disputa para quem ser o líder. Se o Flamengo ganhar no próximo domingo contra o Cruzeiro, já abre 7 pontos ao quinto colocado. Acho que o Cruzeiro é o quinto colocado. Vou tentar pegar a tabela aqui, estou sem a tabela, mas eu creio que seja isso. Só colocar aqui na tabela para ver se eu estou certo na minha visão. É isso mesmo, é o quarto colocado Cruzeiro, se o Flamengo vencer no domingo, chega a 17 e o Cruzeiro fica com 10. Então tá pro Flamengo tá esticada na liderança ali, abrindo 7 pontos do quarto ou quinto colocado. Então o Flamengo pode respirar bem no Brasileirão. Então acho que o jogo contra o Cruzeiro é muito importante, passa a ser muito importante pro Flamengo, esquecido de liderança. Só posicionar aqui na próxima notícia para continuar a comentar aqui. Pedro Arrascaeta exalta a atuação coletiva do Flamengo em goleada sobre o Corinthians. Falando sobre a atuação coletiva, o Flamengo estava 1-0, Pedro sai na cara do gol, um belo passe, acho que foi do Cebolinha. Ele tinha tudo para fazer o gol que está de calcanhar. É algo que o Flamengo tem que tomar cuidado com a vaidade. Faz o placar primeiro, vai 2-3-0, acalma o jogo. Depois você faz a jogada boa, a bonita jogada. Ele veio também aquele lance sensacional que na hora eu fiquei reclamando que ele poderia ter rolado pro Gerson, mas depois que eu vi o lance, que ele tentou dar um piquezinho, o Hugo realmente fez uma grande defesa. Isso aí é um gol placa do Pedro. Mas a única coisa que eu critico é isso, que o Flamengo fez 1-0, joga sério, vamos fazer o segundo, vamos fazer o terceiro. Aí quando fizer o terceiro, você começa a controlar o jogo do jeito que você quer, tenta jogar um jogo mais bonito. Mas o Flamengo tem que focar nesse objetivo, fazer 3-0 e depois deixar o jogo rolar. É algo assim que eu coloquei na minha cabeça, assim, acho que o clube seria interessante para o clube. O Flamengo tem 45 mais 15 do segundo tempo, total de 60 minutos, para o Flamengo entregar o seu máximo esse time titular aí, e vai ser 6-0. Ou 6-0, vai ser 3 gols nesse tempo de 60 minutos que o time está em campo. Então os jogadores se entregando no máximo, fazendo pressão, sabendo o momento que tem que abaixar as linhas, que é o momento que você tem que fazer o balanço defensivo para respirar e depois você voltar com a pressão alta e tentar fazer mais gols. Então ontem aconteceu isso, o Flamengo baixou a linha, depois aumentou a linha e encontrou o terceiro gol na saída errada do Hugo. Então o Flamengo tem que voltar a fazer isso, calcular esse tempo de 60 minutos entre 45 do primeiro tempo mais 15 do segundo,
para ter uma entrega e conseguir encaixar pelo menos 3 gols. Eu acho que o Flamengo tem qualidade para isso, que esse coletivo que ele exaltou ali, tanto Arrascaeta e Pedro, tem condição de fazer 3. É o que o Felipe Luiz falou um pouquinho na entrevista, às vezes a bola não entra, mas eu acho que o Flamengo tem que colocar essa mentalidade no jogador. Vão entrar, vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3. Aí sim a gente acalma o jogo, toca a bola, faz suas brincadeiras, seus efeitos. Menos esse, acho que tem que ser o pensamento do Flamengo. Felipe Luiz exalta Pedro após goleada do Flamengo, jogador de Copa do Mundo. Centroavante foi titular pela primeira vez e anotou 2 gols na vitória por 4-0 sobre o Corinthians. O Pedro é um jogador assim, de seleção, realmente encaixa muito bem com o Vinícius Júnior de um lado, um ponto esquerdo ali do outro lado. Falta para a seleção para você ver que é mesmo camisa 10. Você vê como o Arrascaeta atuou na partida de ontem. É um jogador que o Flamengo necessita que tenha uma recompensa, alguém que faça aquela função. O Felipe Luiz está tentando colocar algumas peças ali, mas seria custoso. Ontem estava assistindo, perseguindo o Palmeiras, vendo o Palmeiras, que é belo time que tem o Veiga, tem o Paulinho, tem vários meias campo muito bom. Então para mim tem que prestar atenção, não contar com a Arrascaeta sempre. A CPF divulga áudio do VAR do Flamengo vs Corinthians, calço imprudente. Ramon Apate Apel não vê infração de Conrado em Arrascaeta, mas muda a decisão após chamar o árbitro de vídeo. O Bruno colheu timão e assumiu a liderança do brasileiro. Pênalti na hora também não percebi, mas você vê claramente que ele tomou o pisão e isso não fez ele continuar a jogada. Então esse chute, a pancada que ele tomou pega, porque a chuteira não tem proteção, então pegou bem no ossinho ali, e aquela reação de 2 segundos que o cara tem até a dor vir. Então foi muito pênalti aquele lance. Felipe Luiz projeta descansos para Rossi e Matheus Cunha, titular do Flamengo na Copa do Brasil. Matheus Cunha, eu acho que baita goleiro, falta experiência, e Copa do Brasil é isso, Copa da experiência, tá? Faz o jogador se acostumar com essa disputa mata-mata, pressão da torcida adversária. Então vai ser muito bem para o Matheus Cunha, que o Felipe Luiz também falou na entrevista sobre ano passado. O Matheus Cunha levou o Flamengo até a semifinal, até que ele entrou e colocou o Rossi, mas o Matheus Cunha levou o Flamengo como goleiro. Então eu acho que ele é bem bom goleiro. Eu acho que o João Vitor, acho que é outro goleiro, o João Paulo, não lembro. Tem o Lucas Furtado, que jogou a Copinha, a Libertadores da Copinha, também achei um baita goleiro, o jogador que se chama responsabilidade. A entrevista do Felipe Luiz foi muito interessante, esclareceu muitas coisas, e quem puder assistir, ele fala muito, quem gosta de fazer análise de futebol como eu, ele falou sobre muitas coisas, falou sobre o Gerson não jogar como volante, ele prefere o José jogando naquela posição. De La Cruz como meia também, ele falou que não acha De La Cruz como meia, mas mostrou assim, esclareceu muito a cabeça, os pensamentos de muita gente no que ele falou na entrevista. Então vale a pena assistir se você gosta também de análise. Essa análise foi comigo, Eduardo, mas eu falo boa nova, se Deus quiser.